Só um segundo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, né, dos minerais silicatados e da geração de cargas no solo. Na última aula, né, nós falamos de alguns outros grupos minerais. A gente deixou, né, separado para falar desse grupo hoje, por causa da relevância que os minerais silicatados têm, né, na composição de rochas e na formação de alguns solos, e por eles serem, né, superabundantes nos solos brasileiros, tá bom? Então, muita atenção aí com os nossos minerais silicatados, ok? Então, pessoal, o que é um mineral silicatado, né? Conforme o nome fala, né, conforme o nome já sugere, pessoal, mineral silicatado é aquele que apresenta sílica na sua composição, tá bom? E essa sílica, pessoal, essa sílica, ela vai aparecer, né, ligada com mais 4 oxigênios, formando estruturas que nós chamamos de tetraedros de sílica. Então, guardem esse nome aí, pessoal. Os tetraedros, né, de sílica são um componente aí base, né, um componente que vai predominar na composição dos minerais silicatados. São os tetraedros aí de sílica. Observem aqui, pessoal. Nós temos um átomo central de silício, tá bom? De silício, ligado com mais 4 átomos de oxigênio. Esse é o nosso tetraedro de sílica ou de silício, ok? Que vai estar aparecendo os nossos minerais silicatados. E aí nós já vamos para a classificação desses minerais silicatados, pessoal. Nós temos, né, diferentes tipos de minerais silicatados e a gente vai estar falando aqui grupo por grupo, bem rapidamente. Primeiro grupo, pessoal, de minerais silicatados são os nesosilicatos. Neso significa ilha, pessoal. E aí, né, nesses nesosilicatos, pessoal, os tetraedros de silício, eles estão isolados, tá? Eles não estão ligados entre eles, né? Você não tem um compartilhamento ali de oxigênio ou mesmo do silício. Eles vão, né, se ligar uns aos outros por meio de um metal, tá? Por meio de metal. Aí pode ser o magnésio, o ferro, o cálcio, o alumínio, tá bom? E tem aquela forma básica ali, que é a forma do tetraedro de silício. Esses são os nesosilicatos, tá? Um exemplo aqui para a gente, pessoal. Você tem, né? Observem aqui, você tem tetraedros de silício ligados, né, uns aos outros por um metal, tá? Esses são os nesosilicatos. Aí nós temos alguns exemplos aqui: olivina, granada, o zircão e o topázio, tá bom? Aí eles vão diferir, pessoal, de acordo com o metal que estiver aqui realizando a ligação entre esses tetraedros, tá bom? Aqui mais exemplos, né? Olivina, granada, zircão, tá? Alguns exemplos aí de alguns minerais que são nesosilicatos. Temos também, pessoal, os sorosilicatos. Soro significa par. Então, enquanto, né, pessoal, os nesosilicatos estavam lá isolados, né, você tinha um tetraedro, um metal, um tetraedro. Aqui nós vamos ter, né,
os tetraedros ligados aos pares, tá? Então, aqui nós vamos ter tetraedros ligados aos pares, e entre esses pares de tetraedros, teremos um metal, tá bom? E aqui nós temos aquela fórmula básica, e observem aqui, pessoal, aqui nessa figura, né, na verdade, nessa aqui fica claro, nós vamos ter, né, um tetraedro ligado ao outro, e esses pares de tetraedros se ligarão por um metal. E observem, pessoal, que aqui, né, os tetraedros compartilham um átomo de oxigênio, tá bom? Lá no anterior, no neossilicato, não tinha compartilhamento, né? Os tetraedros eram isolados. E aqui, né, nós temos um grupo mineral aí que é o epidoto, que representa bem aí esses sorosilicatos, tá? Nós temos um outro grupo, pessoal, de silicatos, onde esses tetraedros, eles vão aparecer, né, formando um ciclo, que são os ciclosilicatos. Observem aqui, então, pessoal, como, né, a estrutura cristalina desses minerais se organiza. Então, você tem anéis de tetraedros, pessoal. Nós vamos ter, né, esses tetraedros de silício formando um anel. E aí, observe, né, que em cada tetraedro, então, você tem o compartilhamento de 2 oxigênios, tá? Esses são os nossos ciclosilicatos, ok? E nós temos, né, alguns minerais onde você tem 3 tetraedros aqui formando esse ciclo, outros minerais, em outros minerais você vai ter 4 tetraedros, tá bom? Ou mesmo 6 aí, ok? Lembrando, né, que cada tetraedro aqui vai estar compartilhando 2 oxigênios. E observem, pessoal, nesses minerais, ao contrário lá dos outros, né, onde você tinha um metal realizando a ligação entre os tetraedros ou entre os pares de tetraedros, aqui não. Você só tem sílica e oxigênio na geometria, na composição do mineral. Ou seja, são minerais mais pobres, né? Vão ser mais claros e tal. Aqui alguns exemplos, né? Do berilo, da turmalina, tá bom? Que são ciclosilicatos. E nós vamos ter também, pessoal, os inosilicatos. Ino significa fio. Então a gente já consegue imaginar, né, que no caso dos inosilicatos, os tetraedros de sílica vão formar uma cadeia, vão formar uma rede ali, não uma rede, como se fosse uma corda ali de tetraedros de sílica, tá bom? Então, nós temos, né, nós podemos ter cadeias abertas, e aí, né, o exemplo que a gente tem é o grupo dos piroxênios, um mineral extremamente abundante nas rochas, muito abundante na crosta, e nós temos, né, as cadeias que se fecham. Então, observem aqui, pessoal, nós temos uma cadeia aberta, né, nós temos um fio de tetraedros abertos, e aqui nós temos, né, uma cadeia que se fecha. Aí isso aqui vai se prolongando, né, pessoal? E que nesse caso, né, representando aí o grupo dos anfibólios, ok? Os anfibólios também, né? Um mineral bastante abundante na crosta e nas rochas. Aqui nós temos, olha lá, o inosilicato, né, de cadeia simples e o inosilicato fechado, né, de cadeia dupla. Beleza, pessoal? Nós precisamos, né, mostrar todos esses grupos para a gente se aprofundar, né, nos minerais e na forma como nós classificamos, nas propriedades, porque depois tudo isso
vai ter uma relevância muito grande para as características dos nossos solos, ok? Aí aqui novamente, né, os piroxênios, que são de cadeia simples, o grupo dos piroxênios, e o grupo dos anfibólios, tá? O grupo dos anfibólios aí, que são de cadeia dupla, de cadeia fechada, ok? E aí, pessoal, nós vamos entrar num grupo agora extremamente importante, muita atenção, tá bom? Porque eles aparecem em alguns solos brasileiros, imprimem nesses solos características bem particulares e super relevantes para o manejo, que são os filosilicatos. No caso dos filosilicatos, pessoal, filo significa lâmina. Então, nesse caso, nós vamos ter lâminas de tetraedros. Nós vamos ter lâminas de tetraedros de silício. Tá? Então, são minerais que apresentam estruturas em folhas ou lâminas. Tá bom? Então, a folha fundamental vai estar presente em todos os filosilicatos, né? São lâminas com tetraedros de silício. E agora, pessoal, aparece também, né, uma outra estrutura nesses filosilicatos, que serão os octaedros de alumínio. Então, nos filosilicatos, né, nós vamos encontrar os tetraedros de silício, nós vamos ter uma lâmina de tetraedros de silício, e nós vamos ter também uma lâmina de octaedros de alumínio, tá bom? O filosilicato, né, a lâmina, e aí o octaedro de alumínio, ele apresenta essa conformação aqui, pessoal. Nós temos um átomo central de alumínio, atenção, nós temos um átomo central de alumínio, tá bom? E ele está coordenado ali por 6 hidroxilas, tá? Por 6 OHs, formando o que a gente chama de octaedro, tá bom? Esse é o nosso octaedro de alumínio, que juntamente com os tetraedros de sílica vai formar esse grupo muito abundante nos solos, que são os filosilicatos. Observem aqui, pessoal, o octaedro de alumínio, né, lá, nós temos um átomo central de alumínio, que está coordenado aí com 6 hidroxilas, tá bom? 6 hidroxilas. E aí, pessoal, nós vamos observar nos filosilicatos, então, né, que são esses minerais silicatados formadores de lâminas, que nós vamos ter lâminas com tetraedros de sílica ajustadas a lâminas com octaedros de alumínio, tá bom? E aí nós vamos observar entre essas lâminas o compartilhamento de átomos de oxigênio, tá bom? A combinação, então, né, dessas lâminas tetraedrais com sílica e das lâminas octaedrais com alumínio formam, né, os filosilicatos que vão ser encontrados principalmente na fração argila dos nossos solos, ok? Aí nós vamos ter um tipo de mineral, pessoal, vamos lá, muita atenção aqui, que é o mineral 1 para 1. Vocês vão ouvir muito isso, né? Vocês vão estar numa fazenda, discutindo alguma coisa com alguém, vocês vão estar numa palestra, aí alguém vai falar mineral 1 para 1. Aí você, nossa senhora, o que é isso? Pessoal, mineral 1 para 1, tá? É aquele mineral silicatado, é aquele filosilicato que é formado por uma lâmina, tá? Uma lâmina de octaedros de alumínio e uma lâmina de tetraedros de sílica. Por isso que nós chamamos de 1 para 1. Uma lâmina octaedral e uma lâmina com tetraedral.
tá bom? Esse é o mineral 1 para 1. E além do mineral 1 para 1, pessoal, nós vamos ter também os minerais 2 para 1. 2 para 1. Como que é o mineral 2 para 1, pessoal? Nós teremos, né, nos minerais 2 para 1, duas lâminas de tetraedros de sílica, com uma lâmina aqui no centro de octaedros de alumínio. Então, é por isso que é 2 para 1. Vão ser duas lâminas de tetraedros de sílica, e aqui no meio, né, entre essas lâminas, uma lâmina de octaedros de alumínio. Observem aqui na ilustração, pessoal. Esse TE aqui de tetraedro, né? E esse OC aqui de octaedro. O círculozinho escuro são os átomos de sílica e o triângulo, o quadrado aqui, o losango, é um átomo de alumínio, representa o átomo de alumínio, tá bom? Então, esses são os minerais 1 para 1 e os minerais 2 para 1, ok? E esses minerais, principalmente mineral 1 para 1, vão ser, né, bastante abundantes na fração argila dos solos brasileiros, ok? E olha lá, pessoal, nós temos então ali, né, o mineral 1 para 1, tá bom? Mineral 1 para 1, uma lâmina de sílica e uma lâmina de alumínio, que está ali uma lâmina de gibsita, né, que é o mineral de alumínio. E aí nós vamos ter os minerais 2 para 1, que vão ser duas lâminas de tetraedros de sílica e uma lâmina de tetraedro com octaedro, né, perdão, pessoal, de alumínio. Tá? Então, observem aqui, pessoal, como é que é essa estrutura básica. Aqui em cima, o que nós temos aqui em cima, pessoal? O que é isso? Isso aqui em cima, né, é um octaedro de alumínio. E aqui embaixo nós temos essa lâmina com tetraedros de sílica. É por isso que é 1 para 1, tá bom? Nós temos os tetraedros de silício, essa lâmina com octaedros de alumínio. Aí quando a gente pega um 2 para 1, pessoal, observem aqui. Na lâmina central, nós temos octaedros de alumínio e nas bordas aqui, ó, nós temos as lâminas com tetraedros de sílica, formando, né, os nossos minerais 2 para 1. Tá bom? 2 para 1. Agora vocês não vão esquecer mais do que é mineral 1 para 1, o que é mineral 2 para 1. Beleza? Mineral 1 para 1, pessoal, vamos falar um pouco desses minerais, e é importante, né, que falemos, porque eles, né, ou ele, né, a gente vai ver que tem um representante aí que é bastante, que vai predominar, né, e esse mineral vai estar presente na fração argila da grande maioria dos solos brasileiros, tá bom? O mineral 1 para 1, pessoal, que a gente vai falar bastante, é a caulinita. Caulinita, pessoal. Tá bom? E aí observem que a fórmula da caulinita, né? Alumínio 2S2O5H4. Essa é a fórmula da caulinita, né? E aí esses átomos aqui vão se organizar naquela lâmina de octaedros ajustada na lâmina de tetraedros, tá bom? E esse mineral, ele não admite a presença de cátions maiores, como cálcio, magnésio e potássio. Isso é muito ruim para a gente, por quê, pessoal? Em solos que predominam esse mineral na fração argila, e um ótimo exemplo são os nossos solos, o solo geralmente vai ter uma fertilidade natural baixa. O que observem é que a composição mineralógica, pessoal, da caulinita, ela não tem nenhum elemento que é relevante para a nutrição da planta, tá bom? Então, essa aí é a nossa caulinita, e essas unidades aí, 1 para 1, vão estar ligadas, né, por pontes de hidrogênio. Então, um mineral altamente estável, resistente ao intemperismo, resistente à alteração, tá bom?
Guardem esse nome, caulinita, tá? Caulinita. Observem aqui, pessoal, a geometria básica, né? A organização básica dos elementos, né? Nesses cristais aí de caulinitas. Mais uma vez, as lâminas octaedrais, né? Sobre essas lâminas tetraedrais, formando aí um mineral 1:1. E a caulinita, né, pessoal? Algumas considerações importantes, superabundante em solos tropicais, em solos velhos, em solos altamente intemperizados, como são os solos brasileiros, tá bom? E a caulinita apresenta baixa CTC. CTC, o que é isso, professor? Nós vamos falar hoje ainda, daqui a pouquinho, nós vamos falar o que é CTC, tá bom? E essa CTC da caulinita, que é a capacidade de troca catiônica, que é a quantidade de cargas que esse mineral apresenta, é altamente dependente do pH do meio, tá bom? E aí são argilas de atividade baixa, né? Que são menos plásticas, que são menos pegajosas, ok? Que se contraem menos. Aí vocês vão, nós vamos falar daqui a pouco 2:1, e aí nós vamos, quando eu falar do que é uma argila de atividade alta, vocês vão entender melhor o que é essa argila de atividade baixa, que é menos plástica, menos pegajosa, que se expande e se contrai menos, tá bom? Que é o caso da caulinita, que representa aí para a gente os minerais 1:1, ok? E agora, pessoal, nós vamos falar dos minerais 2:1, né? Onde nós vamos ter duas lâminas de tetraedros e uma lâmina aqui no meio de octaedros. Duas tetraedros de sílica, uma de octaedro de alumínio. Então, entre essas lâminas, pessoal, ocorre, né, a ligação iônica, a oxigênio, alumínio, tá? E não existem pontes de hidrogênio, pessoal, entre essas unidades estruturais. Então, o que vai aparecer? O que vai aparecer, pessoal? Ligando esses conjuntos de lâminas, né? Vão ser cátions, tá? Vão ser cátions. Muitas vezes, cátions que são relevantes para a nutrição da planta, por exemplo. E é por isso que solos que apresentam minerais 2:1 são mais férteis, né? Apresentam fertilidade natural mais alta. E como essas ligações entre essas unidades, né? Entre essas lâminas que formam os minerais 2:1 não são pontes de hidrogênio, como ocorre lá na caulinita, esses minerais, pessoal, eles são expansíveis. Vocês já ouviram falar em argila expansível, né? Que muita gente até compra para colocar, para usar na jardinagem, né? Aquela argila que incha com a água, que consegue reter muita água. É o caso dos minerais 2:1, tá bom? Inclusive aquela argila expansiva que você compra lá na loja de jardinagem é um mineral 2:1, tá bom? E ela expande justamente por isso, que ela forma ligações mais fracas, né? Permitindo essa expansão. E além disso, pessoal, nós temos a geração de cargas nesses minerais por um processo, por um fenômeno que chamamos de substituição isomórfica. Guardem esse nome, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, quando estivermos falando de geração de carga, tá? Beleza? Esses são os minerais 2:1. Observem aqui, pessoal. Nós temos aqui as lâminas, né? Nós temos as lâminas. Aqui, lâmina de silício, né? Aí, aqui nós temos a lâmina de alumínio, lâmina de silício. Entre esses conjuntos de lâminas, pessoal,
Para formar esses minerais, existem aqui cátions hidratados unindo esses conjuntos. Aí pode ser cálcio, magnésio, sódio, a depender do mineral, tá bom? A depender do mineral. E muitas vezes, durante o processo de temperismo, esses cátions são liberados, né? E formando solos com a fertilidade natural um pouco mais alta. Ok? Só um parênteses aqui de novo, pessoal. Aquela argila que você compra lá para colocar no vaso de planta, né, que eles vendem como argila expansiva, geralmente é a vermiculita. Vermiculita. E ela consegue expandir, inchar, justamente por causa dessas ligações fracas aqui entre os conjuntos de lâminas, ok? Essas ligações de Van der Waals, elas não formam uma ponte de hidrogênio igual aos minerais 1:1, beleza? E aí, nos minerais 2:1, né, pessoal, nós temos vários representantes. Primeiro, nós temos aqui no grupo das micas, tá? No grupo das micas, a muscovita é um mineral, né? Que é uma mica, um mineral que forma, que ele tem uma morfologia bem característica, nessa disposição em escamas, que é a muscovita, que seria uma mica mais clara, e a biotita, né, que é a mica mais escura. Uma apresenta potássio na sua composição, e por isso é mais clara, enquanto a outra apresenta ferro e magnésio, e por isso é mais escura, tá bom? Então, muscovita e biotita são minerais 2:1, bastante frequentes em alguns solos, ok? Nós temos o grupo da vermiculita também. A vermiculita já é um produto, né, de alteração, de intemperismo das micas. E ele apresenta aqui elevada superfície específica. É por isso que a vermiculita é utilizada na jardinagem, né? É uma argila bastante ativa, é uma argila que se expande muito, e por isso, né, nós utilizamos aí. Ela tem alta CTC, né, tem alta capacidade de troca de cátions, é uma argila de atividade alta, mas que expande menos que uma outra, que é a montimorilonita. Novamente, né, guardem esse nome aí, capacidade de troca atiônica, que a gente vai ver daqui a pouco o que vem a ser isso. Aqui nós temos um exemplo, né, da vermiculita, e observem, pessoal, os espaços aqui, né, entre esses conjuntos de lâminas preenchidos aqui com água, tá bom? É por isso que ela incha, é por isso que ela expande. E aí nós temos o grupo também das esmertitas, né? Eu trago aqui a montimorilonita, tá bom? Que aí é um mineral que a gente vai encontrar, né, de forma bem pontual em alguns locais, tá bom? E é um mineral lá de elevada plasticidade e pegajosidade, tá bom? Uma argila muito ativa. Ou seja, pessoal, nos solos onde você tem a montimorilonita, esse processo, né, dela ficar expandindo e contraindo por causa dessa ligação que ela forma com a água lá entre os conjuntos de lâminas, determina que o solo fique bastante rachado. Sabe aquele solo, pessoal, lá do semiárido, que quando seca, né, forma aquelas rachaduras? Pessoal, essas rachaduras, elas ocorrem principalmente em decorrência da presença desses minerais 2:1, que ficam expandindo, né, na presença da água e depois contraem. Por isso se formam aquelas rachaduras, né, lá no semiárido, lá em ambientes bastante secos. Aí nós vamos ver, né, nos próximos módulos, por que que essas argilas, então, ocorrem nesses ambientes mais secos, né? Por que que a gente não encontra com tanta frequência
Aqui, nós temos aqui mais uma vez, né, esses conjuntos de lâminas aí ligados, tá bom? E para fechar, pessoal, esses grupos aí de filosilicato, de minerais silicatados, desculpa, nós vamos ter os tectosilicatos, que formam grades, pessoal. Os tectosilicatos, eles formam, então, né, grades, eles compartilham vários, né, 4 oxigênios, tá bom? 4 oxigênios. E aí nós vamos ver, né, a gente tem um representante aqui muito frequente na nossa região. Nós temos um representante aí desse grupo dos tectosilicatos que é bastante frequente aqui na região de Posse, tá bom? Observem, pessoal, como que ele forma uma rede, né, uma grade, e cada tetraedro ali de sílica está compartilhando os seus 4 oxigênios. Então, aquilo fica muito fortemente ligado. E é por isso que esses minerais, né, passam-se aí milhões e milhões de anos e eles permanecem lá resistentes à alteração, resistentes ao intemperismo, porque é uma estrutura muito estável, de ligações muito fortes. Tá? E o representante que nós temos aqui é o quartzo, pessoal. O quartzo, esse mineral que nós encontramos na fração areia dos nossos solos, e que vai predominar em todos os solos aí do oeste da Bahia, em boa parte aqui do Nordeste goiano, tá bom? Esse tectosilicato aí que nós chamamos de quartzo, nós chamamos de quartzo. Tá? E aí nós temos também, né, entre os tectosilicatos, nós temos o grupo dos feldespatos aí, ó. São os minerais mais abundantes na crosta. Porém, pessoal, esses minerais, na maioria das vezes, eles vão estar em maiores profundidades, né, em rochas magmáticas, em rochas metamórficas, e não vão aparecer na maioria dos solos, tá bom? Não vão aparecer na maioria dos solos. Aí nós temos exemplos, né, como ortoclásio, como microclínio, a albita, a anortita, que são aí do grupo, né, dos feldespatos. E aqui, né, nós temos essa rede, essa grade de tetraedros de sílica formando a albita, e aí como exemplo. Pessoal, agora nós vamos falar de uma distinção muito importante. Nós vamos falar da distinção muito importante que é entre mineral primário e secundário. Muita atenção aí, pessoal. Mineral primário e mineral secundário. Tá bom? Olá, pessoal. O que é o mineral primário, então? Mineral primário é aquele que ele provém, pessoal, diretamente da rocha, mantendo inalterada a sua composição química. Então, esse mineral primário, você vai encontrar ele lá no solo, e ele está ali no solo como resultado de uma fragmentação da rocha. A composição química dele é a mesma, tá bom? A composição química é a mesma daquele mineral encontrado lá na rocha, tá bom? E ele provém diretamente, então, da rocha. Esses minerais primários, pessoal, nós vamos encontrar, então, na fração mais grosseira do solo, nas partículas maiores do solo, que são, né, a fração areia e a fração silt, ok? Fração areia e a fração silt. Então, são representados aí pelos minerais que aparecem na composição das rochas da crosta terrestre, tá? E eles permitem, né, esses minerais primários, pessoal, vão ser importantíssimos para eu falar se um solo é velho ou não, se um solo é novo ou não,
ou se um solo tem uma alta fertilidade natural ou não. Por quê, pessoal? A presença de minerais primários, permite, né, que eu diga que um solo é jovem, que um solo é pouco intemperizado e que muito provavelmente ele apresenta então boa fertilidade natural, tá? Porque os minerais primários, eles vão apresentar na sua composição magnésio, ferro, potássio, né? Todos os nutrientes aí que são importantes para a nutrição da planta, ok? Então, geralmente, minerais primários estão associados à boa fertilidade do solo, com exceção, né? Vamos falar exceção aqui 3 vezes, do quartzo, né? Do quartzo. O quartzo, pessoal, é um mineral primário, sim, porém extremamente pobre. Ele só tem sílica e alumínio na sua composição. Então, nós temos aqui, né, solos riquíssimos em minerais primários, nesse caso o quartzo, mas é aquele mineral primário que não resolve nada a sua vida. Pelo contrário, ele é a única exceção e ele é super pobre, paupérrimo, né? Não apresenta esses elementos relevantes para a nutrição em sua composição, tá bom? Mas geralmente solo, então, que tem mineral primário, vai apresentar, é mais jovem, apresenta boa fertilidade, com exceção desses solos ricos em quartzo, ok? E aqui nós temos, né, alguns exemplos aí dos minerais primários: olivina, granada, epidotos, grupo dos piroxênios, anfibólios, as micas, né, biotita muscovita, mais a calcita e a pirita. E observem, pessoal, sempre aí, né, a presença de nutrientes na composição desses minerais. E aí nós vamos para os minerais secundários agora. O que a gente tem aqui, com exceção do quartzo. Enquanto os minerais primários, pessoal, se originavam direto da rocha, os minerais secundários, pessoal, eles são produtos, né? Primário vem da rocha. O secundário, pessoal, ele se deriva, né, da desintegração e alteração dos primários, tá? Então, ele é um resto ali. Ele é um primário que empobreceu, que envelheceu, tá bom? Em decorrência aí do processo de transformação, processo de intemperismo. Então, o primário se origina da rocha, tá? E o secundário se origina do primário. Eu até coloquei um meme lá, né? Eu até usei lá a primeira e segunda derivada. Se você não entendeu aquela piada lá, pergunta ao professor de cálculo, tá? Agora que você já conhece o conceito e sabe que os primários são derivados da rocha e que os secundários são derivados do primário, você já pode perguntar ao professor de cálculo lá, quando vocês estiverem em aula, né? Daqui uns dias começa, o que quer dizer lá aquele meme. E olha lá, pessoal, uma outra diferença é que os minerais secundários, então, eles vão aparecer na fração argila. Eles são minerais menores, enquanto os primários, eles aparecem, né, na fração areia e silt. Os secundários vão estar constituindo, né, a fração argila do solo, tá bom? Fração argila no solo, ó, geralmente na forma de filosilicatos, a caulinita principalmente, e óxido de ferro e alumínio, tá bom? E a fração ativa do solo. O que é a fração ativa, pessoal? A fração que apresenta carga, tá? Que apresenta carga. Então, esses minerais são muito importantes. Participando aí, né, de todas as reações físico-químicas que ocorrem no meio, ok? Então, muita atenção com essa diferenciação mineral primário, mineral secundário.
Aproveito aqui para fazer um parênteses, pessoal. Atenção. A nossa atividade é sobre minerais que predominam nos solos brasileiros. E aí, né, sempre na aula eu falo, não, esse mineral tem muito nos solos brasileiros, esse outro não tem tanto. Para facilitar para vocês, pessoal, para facilitar para vocês, os minerais que predominam nos solos brasileiros, e que aí vocês vão participar do fórum falando desses minerais, são mineral primário, o quartzo, tá? Para o nosso azar, o quartzo. O mineral silicatado que a gente tem, caulinita. E aí agora serão óxidos ou hidróxidos, tá bom? Aí eu vou colocar aqui 2 óxidos de ferro, que vai ser a hematita e a guetita, e coloco aqui para fechar, né? Quando o solo estiver super velho já também, a gibsita. Gibsita. Então, 5 minerais predominam na maioria dos solos brasileiros. Quartzo, lá na fração areia. Aí, quando eu vim para a fração argila aqui, caulinita, hematita, guetita, gibsita. Na atividade, né, você tem que trazer algo sobre esses 5 minerais, ou sobre algum desses 5 minerais. Ok? Facilitar aí para vocês. Mas aí vocês vão trazer alguma coisa, né? Vão fazer um comentário, ou fazer uma pergunta, ou responder a um colega. Tá bom? Pessoal, agora nós vamos entrar, né, numa parte importantíssima da aula. Sai do Instagram aí, né? Para de bater papo no WhatsApp e tira um tempinho para prestar atenção nisso, que é muito importante. Nós vamos falar um pouco agora de geração de cargas no solo. Tá? Isso é algo que nós vamos falar com muito mais aprofundamento lá na fertilidade, mas vocês já têm que começar a entender isso, tá? Pessoal, o solo, ele é carregado, tá? Existem cargas nas superfícies aqui dos coloides do solo. Nós vamos ver daqui a pouco o que é coloide. E nós precisamos dessas cargas, pessoal. Sem essas cargas, esses nutrientes aqui que a planta precisa, né, com exceção do alumínio, que é tóxico, eles não ficam retidos, tá bom? E aí eles vão ser perdidos e a planta não consegue absorver. A primeira chuva que bate aqui, esse material é perdido, tá? E a planta não consegue absorver. Então é por isso que nós vamos falar de geração de cargas, de capacidade de troca atiônica. O que é essa capacidade de troca atiônica, pessoal? A densidade de cargas negativas nos coloides do solo. Então, a gente chama de troca catiônica, pessoal, porque são cargas negativas, tá? Que vão reter, que vão se ligar com esses cátions aqui, que são importantíssimos para a nutrição da planta, tá? Positivamente ou negativamente, como o caso ali do alumínio, tá bom? E nós precisamos dessas cargas. Aí eu falei coloide, né, pessoal? O que é um coloide? O que é um coloide? Olha lá. Partícula menor que 0,001 milímetro de diâmetro. Então, coloide, pessoal, é uma partícula que é tão pequena que ela se torna eletricamente ativa, tá bom? Ela se torna eletricamente ativa. E o que a gente tem no solo que se comporta como um coloide? Guardem esse número aqui de 0,001. Pessoal, lá no solo, o que tem entre 0,05 e 2 milímetros, nós chamamos de areia. Tá? Essa separação areia, silt e argila, só pelo tamanho. O que tem entre 0,002 e 0,05 milímetros, nós chamamos de silt. O que tem, né, o que é menor que 0,002 milímetros, nós chamamos de argila. Então, pessoal, se um coloide, né, se o que gera carga é menor que 0,001 milímetros,
Os colóides, né, nós vamos encontrar aqui na fração argila dos solos, tá bom? Porque o silt é muito grande, não é menor, não tem nada no silt que é menor que 0,001 milímetros, e na areia nem se fala, tá? Na areia nem se fala. É por isso que aqui os solos têm baixa CTC, porque só tem partícula grande, só tem areia, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, quem vai estar gerando cargas nos nossos solos, na fração mineral, a argila, parte da argila, né, que tem esse tamanho aí menor que 0,001, que tem tamanho coloidal. E também, pessoal, importantíssimo, e que apresenta também alguns componentes de tamanho coloidal, a matéria orgânica. A matéria orgânica, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Olha, o que acontece? Aqui nós temos um solo mais vermelho, tá bom? Que tem mais argila, que tem mais CTC. Lembrando que a matéria orgânica também gera CTC. E aqui nós temos um solo mais amarelo, com menos argila, com menos CTC. Então, se não existem cargas, pessoal, os nutrientes não se ligam aos colóides. E eles vão ser perdidos, vão ser lixiviados. O que é lixiviação, pessoal? Lixiviação é quando a chuva cai e sai lavando o solo e levando tudo, levando todos os nutrientes lá para o lençol freático ou para camadas muito profundas, tá bom? Isso é lixiviação. Observem, pessoal, olha lá, ó. O meu solo argiloso, muito pouco não será ligado e vai ser perdido. Aqui, no caso, só um potássio foi perdido. Vou botar de novo aqui para vocês verem. Olha lá. Ah, pessoal, tudo ali vai se ligando às cargas, né? E muito pouco é lixiviado, muito pouco sai do sistema. Lá no meu solo de baixa CTC, tem pouca carga para reter os elementos. E grande parte deles será perdida, tá? É por isso que desde já nós já falamos de carga, desde já a gente já começa a falar de CTC, que é importante demais e é um dos grandes gargalos da nossa agricultura. Observem, pessoal, aqui novamente nós temos esses dois solos, um com muita argila, um com muita CTC e o outro com pouca. E aí nós temos o que a gente chama de zona de absorção reticular, onde nós queremos que os nutrientes permaneçam, é onde nós queremos que o adubo permaneça. Observem, pessoal, eu vou adubar esses dois solos, né? Aí quando chove, nesse primeiro solo aqui, pessoal, eu vou perder parte dos nutrientes, né? Boa parte segue ligado aqui aos colóides, segue ligado às cargas e são passíveis de absorção pela raiz, tá? Perdi aqui só um magnésio e um potássio, que desceram junto com a água da chuva, porque estavam soltos ali, não estavam ligados a nenhuma carga. No solo arenoso, olha o que acontece, pessoal. Tem pouquíssima carga. E grande parte desce com a lixiviação e vai para uma camada onde a planta não consegue absorver. Tá bom? É por isso que nós precisamos gerar carga. Por isso que as cargas são tão importantes. E a gente está falando isso aqui agora. Nós falamos, pessoal, o que gera carga no solo são os colóides. E aí, observem nessa última coluna aqui, todo mundo, pessoal, atenção aqui nessa última coluna. Nós temos aqui alguns minerais e as cargas que eles geram. Alguns componentes do solo, né, não são só minerais, e a quantidade de carga que eles originam. Aí nós começamos ali com esmictita e vermiculita, ó, gera um monte de carga, pessoal. Esquece que essa unidade é algo que a gente vai ver lá na fertilidade do solo, mas olha lá, ó, menos 2.000, menos 1.500, então são muitas cargas negativas, que é o que a gente precisa, que é de CTC, de capacidade de troca atiônica, né, de uma alta densidade de cargas negativas. E aí eu tenho outros minerais, pessoal, a mica, né, olha lá, a mica menos 400, já começa a diminuir. Olha a caulinita, pessoal, que é o que vai ter, né, nos nossos solos.
já cai bastante, pessoal. Olha lá, de menos 10 a menos 150 cargas, tá? E os óxidos, pessoal, primeiro ali a gipsita, que é um óxido de alumínio, tem muitos nos nossos solos também, e a guetita, que é um óxido de ferro. Observem aqui, pessoal, os óxidos que predominam na fração argila dos nossos solos, eles são tão problemáticos, pessoal, porque além de não gerar carga negativa, eles estão gerando carga positiva. Positiva, pessoal, que vão repelir os nossos nutrientes. Então, você tem uma situação que você não tem carga, né? Que o nutriente vai passar direto, vai ser lixiviado, e nós temos uma situação ainda pior, né? Que quando nós temos muita gipsita, muita guetita, e o pH do solo está baixo, a gente vai ver agora o porquê dessa importância do pH, e esses minerais vão estar com carga positiva, vão estar gerando carga positiva no solo. Novamente, o seu solo precisa estar negativamente carregado para reter os cátions, tá bom? E olha lá, olha que problemão para a gente, olha. Além deles gerarem pouca carga negativa, eles podem estar carregados positivamente, o que seria terrível. E por último, pessoal, muita atenção, nós temos aqui o humus, a matéria orgânica, que consegue gerar, né, pessoal, até menos 5.000 cargas. Consegue gerar uma quantidade altíssima de cargas negativas. É por isso que quando a gente sempre fala em adubação, a gente fala em CTC, a gente fala em geração de cargas, a matéria orgânica é importantíssima. Observem aqui, pessoal, essa relação de matéria orgânica com capacidade de troca catiônica. Nós temos a nossa caulinita, né? Caulinita lá pode gerar 15 cargas, tá? 15 cargas negativas. Esquece a unidade. Os óxidos, pessoal, 3 vezes menos. Ó, os óxidos de ferro e alumínio, 5 cargas negativas. O quartzo, pessoal, o quartzo não gera carga nenhuma, porque o quartzo é areia. E nós sabemos, né, que para gerar carga negativa tem que ter tamanho coloidal, tem que ser um coloide, tem que ter um tamanho menor que 0,001 milímetro. E o quartzo ele é grandão, ou seja, zero carga. Já a matéria orgânica, pessoal, ó, 500 cargas, né, negativas. Aí vamos fazer um comparativo. A caulinita, os óxidos, o quartzo que é zero, e olhem a matéria orgânica, pessoal, a quantidade de cargas negativas que ela está formando, a quantidade de cargas negativas que ela vai ter na sua superfície para reter os colóides. Então, deem uma olhada com muita atenção, pessoal, nessa figura, para vocês entenderem, né? O que está falando para a gente, pessoal? Né? Vamos lá puxar na fertilidade lá na frente. Nós falamos muito, né, que os nossos solos são ruins porque tem pouca argila. Pessoal, muitas vezes, né, você tem aquele solo super argiloso, não adianta muita coisa também. Não adianta muita coisa. É ótimo para retenção de água, tá? Mas para CTC, o que vai fazer toda a diferença no seu solo é a matéria orgânica, tá bom? É a matéria orgânica. E, obviamente, se você não tem argila, o papel da matéria orgânica vai ser maior ainda, né? Então, olha lá, pessoal, a nossa capacidade de troca catiônica, que é essa densidade de cargas negativas no solo, ela vai estar relacionada, né, à quantidade dos colóides e a CTC de cada um desses colóides, tá bom? Conforme nós vimos, né, os minerais e a matéria orgânica apresentam diferentes capacidades de geração de carga. E a CTC originada pela matéria orgânica, pessoal, tem um papel dominante na geração de cargas nos solos altamente intemperizados, tá? Então, dessa forma, pessoal, a CTC do solo, ela vai depender do teor de argila, tá? E principalmente do teor de matéria orgânica do solo.
porque conforme nós vimos, né, a matéria orgânica, ela vai gerar carga 100, 200, 300 vezes mais do que os minerais que nós temos aqui na fração argila dos nossos solos. Tá? Então, a matéria orgânica, lá, ó, papel muito importante. Aqui nós temos diferentes tipos de solo, que estão apresentando aqui diferentes CTCs, tá? E aqui a quantidade de cargas que é gerada pela matéria orgânica e a quantidade de cargas que é gerada pela argila. Então, observem, pessoal, independente do solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, se ele é amarelo, se ele é vermelho, a matéria orgânica será responsável pela formação da maioria das cargas negativas. A matéria orgânica será responsável pela maioria da CTC, tá bom? Aí aqui variando, né, 69%, 64%, tá? Até 81%, 82% das cargas presentes, tá bom? E o que a gente observa é isso aqui, pessoal, esse gráficozinho já caiu na prova. Quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, maior a capacidade de troca catiônica, tá bom? Maior a capacidade de troca catiônica. Vamos falar muito disso ainda, tá? Mas lá na fertilidade. Vamos ver agora, então, como que essas cargas se originam. Por que que a minha argila geralmente vai ter carga negativa? Mas por que, né, em alguns casos, para nossa surpresa e para o nosso azar, a minha argila vai estar com carga positiva, que é terrível para a gente. E nós temos, então, pessoal, todo mundo acorda aí, sai do Instagram, sai do WhatsApp, nós vamos fechar com essa parte que é muito importante no nosso assunto. Nós temos, pessoal, diferentes tipos de carga no solo. Nós temos cargas que nós chamamos de permanentes e cargas variáveis ou cargas dependentes de pH. Tá? Nós temos dois tipos de carga, a permanente e a dependente ou variável. Tá? Lá nos minerais secundários, né, pessoal, nós vamos encontrar as cargas secundários, tanto 2 para 1, 1 para 1 e óxidos. Aí nós vamos ter essas cargas permanentes, que são cargas negativas. Já vamos anotando aí as definições, pessoal. O que são cargas permanentes? São cargas negativas, tá? Que independem do pH do solo. Então, independente do pH que o seu solo está, aquela sua argila, aquele seu humus, aquela sua matéria orgânica vai estar carregado negativamente. Vai ter, né, de acordo com a natureza do colóide, cargas negativas na superfície. E nós temos as cargas variáveis, pessoal. Olha, já pedi isso também, né? Diferencie carga permanente e carga variável, no mínimo 4 ou 5 critérios. Aqui eu já estou apresentando 2. As cargas variáveis, ao contrário da permanente, que é só negativa, ela pode ser positiva ou negativa. E ela, né, depende do pH do solo, pessoal. Ela vai expressar uma carga positiva ou vai expressar uma carga negativa de acordo com o pH do solo. Tá bom? Nós vamos ver isso aqui agora. Essas cargas permanentes, pessoal, essas cargas permanentes, elas vão surgir por aquele processo que eu falei para vocês guardarem um nome, a substituição isomórfica. O que é iso, pessoal? Iso é o mesmo, né? Iso significa o mesmo, significa igual. E mórfica vem de forma, tá? Mórfica vem de forma. Então, pessoal, substituição isomórfica é quando eu substituo um átomo, né, lá no interior da estrutura do mineral, por outro que tem a mesma forma, isomórfica, né, forma igual. Então, eu substituo, pessoal, lá no interior do mineral, um átomo
por outro que tem a mesma forma, porém carga diferente. Tá? E esse desbalanço de carga vai originar uma carga negativa permanente na superfície do meu mineral. Olha lá, que é a substituição isomórfica. Substituição de íons de tamanhos semelhantes, mas com cargas diferentes. Aí vamos formar essas cargas permanentes, né? E isso vai ter um papel muito importante nos minerais 2:1, tá? Vermiculita, montmorillonita, muscovita, biotita, ok? Grande importância nos minerais 2:1. Infelizmente, não encontramos com muita frequência aqui no Brasil. Então, grande parte das nossas cargas serão dependentes de pH, tá? Mas vamos ver um pouquinho mais dessas aqui, que são as permanentes. Lembrem-se, pessoal, lá do tetraedro de silício e do meu octaedro de alumínio. O que é a substituição isomórfica, pessoal? Eu vou substituir, né? Aliás, o ambiente, a natureza, para chegar numa condição de melhor equilíbrio, você vai ter uma substituição desse átomo de silício aqui por outro de mesma forma, mas com carga diferente. E esse desbalanço vai originar uma carga negativa. É que o alumínio, né, onde também pode ocorrer a mesma coisa, tá? E as substituições, então, vão gerar cargas negativas. Nos tetraedros de sílica, pessoal, o silício, ele pode ser substituído pelo alumínio. E observem, né, a valência do silício aqui é 4+, enquanto a do alumínio é 3+. Então, você vai ter um desbalanço. Enquanto o silício aqui neutraliza 4 cargas negativas, o alumínio só consegue neutralizar 3 cargas negativas. E aí vai ficar sobrando uma lá naquele tetraedro. Vai ficar sobrando uma carga negativa. E é assim, né, que essas cargas, né, é assim que esse fenômeno da substituição isomórfica gera carga. Lá no octaedro de alumínio, a gente pode substituir o alumínio pelo ferro, e aí a mesma situação de desbalanço, enquanto o alumínio neutraliza, consegue, né, com sua valência 3+, neutralizar 3 cargas negativas na estrutura do mineral, o ferro só neutraliza 2, ou seja, vai sobrar uma carga negativa. Ou o magnésio, tá bom? O magnésio também, tá? Novamente, né, pessoal, a substituição isomórfica e essa geração de cargas permanentes é algo relevante para os minerais 2:1, tá? Que a gente não tem tanto aqui nos nossos solos. E nós vamos agora ao que a gente tem para trabalhar, que são as cargas variáveis, que são as cargas dependentes do pH do meio, tá? Conforme nós falamos, as cargas variáveis, pessoal, elas podem ser negativas, que é o que a gente quer, para reter os cátions lá, né, que a planta precisa absorver, ou elas podem ser positivas, o que para a gente é terrível, um solo eletropositivo, né? E essas cargas, então, variáveis, pessoal, que novamente, né, depende do pH do meio, elas vão se formar, enquanto a outra se formava por substituição isomórfica, essas aqui vão se formar por 2 fenômenos: a desprotonação e a protonação, tá? Ambos ocorrendo aí na superfície dos minerais. A desprotonação, pessoal, ela ocorre quando a superfície do meu mineral ali perde prótons e se forma uma carga negativa. Já a protonação, né, ela ocorre quando a superfície do meu mineral ela ganha prótons e se forma ali carga positiva, tá bom? Vamos dar uma olhada. Pessoal, todo mundo de olho aqui, ó. Vamos lá, tá acabando. Aqui nós temos um colóide, pode ser argila, pode ser matéria orgânica.
e aqui nós temos algumas hidroxilas na superfície desse colóide. O que é a desprotonação, pessoal? Essa perda de prótons, né, e que vai gerar um desbalanço de cargas, originando aí cargas negativas. Observem o que é a desprotonação, pessoal. Olha lá, ó. O hidrogênio está saindo da superfície do colóide e indo para o meio, indo para a solução do solo. Aí saiu mais um, né? Saiu o outro, e se formam 3 cargas negativas. Isso é a desprotonação, pessoal. Ok? A superfície ali do meu colóide perdeu prótons, formou, né? Carga negativa. Isso é o que eu quero. Eu quero a caulinita fazendo isso, eu quero a gibsita, a hematita, a guetita, tá bom? Eu quero os colóides da matéria orgânica passando por esse processo aqui e gerando carga negativa. Mas tudo isso vai depender do pH do solo, tá? Esse processo aqui, pessoal, ele só vai ocorrer quando o pH do solo estiver mais alto, tá? O pH do solo estiver mais alto, tá bom? Aí esse hidrogênio aqui vai ser liberado para tentar equilibrar isso, ok? A gente vai falar disso, né, com muito mais aprofundamento lá na fertilidade, tá? Lá na fertilidade do solo. O contrário ocorre, né? Ah lá, formou-se 3 cargas negativas, é o que a gente quer. O contrário, pessoal, vai ocorrer quando o seu solo estiver ácido e que é a protonação. Novamente, temos aqui a superfície do colóide, atenção. Aí aqui nós temos hidroxilas aqui, né? E o que acontece, pessoal? O solo está ácido, tem muito hidrogênio no meio. O hidrogênio vai sair da solução do solo e vai se ligar, pessoal, na superfície do colóide. Isso é a protonação, né? O ganho ali de prótons. Isso vai formar, pessoal, lá, 3 cargas positivas, tá bom? 3 cargas positivas. Para a gente é terrível, tá bom? Porque o positivo da superfície do colóide com positivo, né, dos meus cátions que eu estou adicionando no solo via adubação, por exemplo, eles não se atraem. Positivo com positivo não se atrai. Tem que ser oposto, tem que ser negativo. E esses elementos vão ser perdidos, né? Vão descer lá para baixo. Minha planta não vai conseguir absorver. Tá bom? Quais são as características dessas cargas variáveis, né? Conforme o nome já sugere, varia de acordo com o pH. É muito importante para a caulinita, os hidróxidos de ferro e alumínio, né? Que vão ser hematita, guetita, gibsita, e para a matéria orgânica no solo. Ou seja, pessoal, o que a gente tem nos nossos solos para gerar carga, que é caulinita, que é que são os hidróxidos de ferro e alumínio, e a matéria orgânica, todos vão gerar cargas dependentes do pH. Esse é um dos motivos da calagem ser tão importante. Mas vamos com calma, que esse é assunto lá da fertilidade. Tá bom? E aí, né, na matéria orgânica vai ser a mesma situação. Aí nós vamos ter lá na matéria orgânica, né, os grupamentos carboxílicos, fenólicos e outros que vão estar gerando cargas negativas ou positivas por desprotonação ou por protonação, de acordo com o pH do meio. Tá? E olha lá, ó, nos hidróxidos de ferro e alumínio, isso é muito importante, só que muita atenção. Conforme nós vimos lá, né, guetita, a gibsita, em pHs usuais, né, eles têm essa tendência de apresentar cargas positivas. Isso para a gente é muito difícil, pessoal. Isso é um problema enorme, eles apresentam caráter anfótero, podem ter balanço positivo ou negativo de carga, tá? Então, muita atenção com esses óxidos. É por isso que eu falei, né? Muitas vezes você tem um solo argiloso, não é sinônimo de ter um solo fértil. Pelo contrário, você vai ter um monte de dor de cabeça. Você vai ter argila gerando carga positiva, absorvendo fósforo e mais outras coisas que falaremos
na fertilidade, tá bom? O que acontece, pessoal? Tenho aqui, né, um mineral, um hidróxido de ferro, que está com a carga nula, tá? Está com a carga nula. Dá uma olhada lá, não tem carga nenhuma. Se esse mineral, pessoal, ele é desprotonado, né? Se a superfície desse colóide é desprotonada, vai formar ali, né? Carga negativa. Lá, pessoal, dá uma olhada ali. 3 cargas negativas para se ligar com cálcio, se ligar com magnésio, com potássio, que é o que a gente quer. Porém, se esse meu hidróxido de ferro, né, for protonado, pessoal, foi protonado, ganhou H+, formou carga positiva, que para a gente é muito problemático. Nós vamos falar muito disso em fertilidade, tá bom? Mas desde já, atenção, no que é CTC, o que é um colóide, o que é carga permanente, o que é carga variável, tá bom? Muita atenção nisso. E em como a mineralogia dos nossos solos interfere nas cargas. Conforme nós vimos, né? Os nossos solos teremos minerais, né? Nós vamos ter minerais e, com predomínio, né, minerais que vão formar cargas variáveis. E isso tem toda uma relevância para o manejo da fertilidade dos nossos solos, tá? Para a gente fechar, só um comparativozinho entre carga permanente, né, e carga variável. Primeira diferença já está ali, pessoal. Carga permanente, né, sempre negativa. Carga variável pode ser positiva ou negativa. A carga negativa, né, isso é uma síntese dessa parte, pessoal. Carga negativa, ela resulta, né, das substituições isomórficas de silício por alumínio ou de alumínio por magnésio ou ferro na grade cristalina. Enquanto nessas cargas variáveis, elas são produtos da desprotonação ou protonação de grupamentos OH de acordo com o pH do meio, tá? O que a gente acabou de ver. As negativas, né, ocorrem somente nos minerais 2:1, que é aquele que é raro, aqueles, né, que são raros nos nossos solos. Enquanto que as cargas variáveis vão ocorrer na caulinita, que é aquele mineral silicatado 1:1, que é abundante nos nossos solos, e nos óxidos e na matéria orgânica, tá? Ou seja, as cargas que nós vamos encontrar nos nossos solos, a CTC do nosso solo vai ser dependente de pH, tá? Vão ser cargas variáveis. E olha lá, as permanentes, né, não são influenciadas pelo pH do meio, enquanto as variáveis, né, que inclusive nós chamamos também de dependentes, elas vão depender do pH do meio, para protonar ou para desprotonar. Uma tem origem interna, né? Você tem a substituição isomórfica lá no interior do mineral, enquanto os fenômenos de protonação e desprotonação ocorrem nas bordas, tá? Da caulinita, dos óxidos e dos colóides de matéria orgânica. Primeira sempre negativa, conforme nós falamos, né? E as variáveis podem ser negativas ou positivas. Pessoal, era isso, né? Aulinha aí bastante relevante para o nosso assunto, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação e abrir para perguntas. Foi bom que deu para a gente ficar num tempo aí bacana.